Dizem que de boas intenções o mundo tá cheio. Mas quem vive o dia a dia do terceiro setor sabe que só intenção não basta. Para transformar a realidade de verdade, é preciso método, transparência e, acima de tudo, uma gestão que faça cada recurso valer a pena. Sejam muito bem-vindos ao sim, conversas que inspiram e transformam. Eu sou Alexandre Nunes e a gente vai bater esse papo aqui nos próximos minutos para entender um pouquinho como essa eficiência do mundo corporativo pode e deve abraçar a alma das causas sociais. Que preâmbulo bonito esse. Nossa, meu redator depois vai ganhar um extra. Bom, para essa aula de gestão com propósito, eu recebo uma dupla de peso aqui. Eles são do Instituto GESC, eles vão explicar o que é a GESC, o que significa, tudo direitinho para você, amigo, para você, amiga. De um lado, Valdir Mafra, com 35 anos de experiência contábil e passagem por grandes organizações como a Care Internacional, Liga Solidária. Ele é professor de compliance e hoje ocupa a cadeira de presidente do conselho do Instituto GESC, liderando essa missão de fortalecer a sociedade civil. Ele que é economista de formação, contador, especialista em finanças corporativas, mestre em administração. Vou precisar para ajustar as contas em casa também, vou pedir umas dicas para ele também. A capivara dele é longa, a gente vai colocar tudo na descrição. E do outro lado também, ele que eu já conheci quando eu fui aluno do Instituto GESC. Ricardo Canalonga, físico de formação, executivo com carreira internacional na gestão de TI, que após rodar o mundo, escolheu atuar como conselheiro e voluntário do IGESC, colocando de fato a mão na massa. Valdir, Ricardo, é uma honra receber vocês, receber quem cuida de quem faz o bem, que são as organizações sociais. Bem-vindos. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia. Para mim é uma alegria estar aqui no Instituto Sim, falando daquilo que a gente mais gosta, né? Pelo menos eu posso dizer por mim, algo que eu já faço há bastante tempo, né? Que é atuar nas organizações da sociedade civil. Também já atuei bastante em empresas, né? Mas já de um bom tempo para cá, quase 30 anos para cá, atuando fortemente nas organizações da sociedade civil. E atuar na gestão, porque é o que eu sei fazer, né? Então eu vejo os projetos, né? Fico babando de ver aqueles projetos inúmeros, as pessoas trabalhando juntos, né? com as comunidades e tudo mais. Gosto daquilo, faço isso, mas fundamentalmente, em função da minha formação, né? De tudo que eu já fiz, eu digo sempre assim, que é um dom que eu aprendi, né? O dom não é de graça, né? O dom a gente desenvolve. Sim. Então tem essa questão, né, da economia, essa questão da contabilidade, coisas que eu acho de fundamental importância, a gente vai falar sobre isso, né, para a gestão dessas organizações, para que elas de fato cumpram o seu papel, né? Então não é somente, já é muita coisa, fazer bem o trabalho de campo, né, mas precisa da gestão. Sim. Né? Então é aí que eu atuo e é aí que isso me encanta, né, e é um grande desafio para mim. Ricardo, bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, feliz de ver você aqui de novo. Não apenas pelo online, né? Quando você foi aluno, também nossa. A primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. A primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, muito legal. E o fato de eu ter entrado para o IGESC foi mais ou menos o que o Valdir falou, né? Você vê que dá para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sim. Fazer uma diferença do impacto, né? Porque gerar impacto, que é o que as organizações fazem, tratar direto com os beneficiários, com as pessoas, com as crianças, jovens, pets. Sim. E tudo mais, meio ambiente, sei lá. N causas que tem, a gente vê que tem um impacto, né? E a gente indiretamente vê que todo mundo precisa de boa administração, boa gestão. Com certeza. Então isso aqui me motivou, né? Porque as causas vão crescendo e causas não faltam. Tudo começa com um pet, né? E de repente a pessoa tem 50 e aí precisa de fazer gestão. Então, é verdade. É isso que é legal, né? Para quem está acostumado a assistir, a ouvir o Aí Sim, a gente fala, com os nossos parceiros, a gente fala muito sobre ONG, né? ONG, Organizações Não Governamentais. Mas esse é um termo que já está um pouco démodé, né? Então hoje a gente vai falar bastante sobre OSC. A gente fala carinhosamente de OSC, Organizações da Sociedade Civil. Acho que é um termo que se aplica melhor à realidade, né? Organização não governamental dá uma ideia um pouco
do negativo, do né? negativo, Eu me né? defino pelo Governamental, aquilo que eu não sou, né? né? A gente coloca A um não. Volkswagen e a Coca-Cola não são governamentais, então, se você for pensar, Exato, exato. em Então, última instância, eu parei pra são pensar, governamentais bem também. é verdade, a Volks é uma ONG. A Volks não é uma ONG, né? Vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar de planilha, processo, essas coisas mais administrativas, eu quero entender um pouquinho o coração por trás da técnica, por trás de tudo. Eu vendo a sua trajetória, Valdir, você tem uma carreira longa na área contábil e financeira. E muita gente vê, eu mesmo. Eu lembro quando eu entrei no Instituto, o Aron, que é o nosso diretor, que também foi um dos fundadores aí do IGESC. Sim, grande companheiro. Grande pessoa. Ele mandou eu fazer um curso de contabilidade básica, né? Porque eu sou da área de humanas, tudo, para trabalhar com a gestão do Instituto, tá? E sempre achei algo muito frio. Depois que eu fiz o curso, eu tirei um pouco isso da frente. Mas, mesmo assim, é algo que né? Conta, tá? Básico, enfim. Mas você transformou isso numa ferramenta de impacto, né? Você conseguiu transformar algo que, vou falar pejorativamente, mas pelo amor de Deus, né? Algo frio como algo quente, algo que faz a transformação acontecer, né? E aí agora você assume não faz tanto tempo, né, que você assumiu a presidência do conselho, vindo com essa bagagem. O que te motivou a liderar essa organização, a trabalhar com OSCs e para que o ouvinte não fique sem entender direito, começa explicando o que é o Instituto GESC, né? Porque a gente falou que vocês iam explicar, então explica aí essa sopa de letrinhas e um pouco da sua trajetória. Legal. Bom, o Instituto GESC é o Instituto de Gestão de Empreendedores da Sociedade Civil, né? Então, o Instituto GESC tem a missão de contribuir com a gestão dessas inúmeras organizações, desses empreendimentos, porque são empreendimentos, né? Todos eles são um desafio, né? E a gente tem que olhar esses empreendimentos, essas organizações, como um empreendimento mesmo, né? Quer dizer, não tem pecado nenhum em falar isso, né? Tem muita gente que acha que não, isso não é empreendimento, né? Essa linguagem mais capitalista e tudo mais, né? Não faz sentido isso. Quer dizer, na verdade, nós precisamos de resultados positivos, porque se a gente não tiver resultado positivo, a organização não vai em frente, né? E esse sonho todo morre. Então, o GESC, ele vem para isso, ele vem, né? São pessoas que têm experiência na gestão, cada um na sua área, contabilidade, finanças, o outro na gestão estratégica e tudo mais, captação de recursos, né? Gestão de pessoas, né? Tudo isso as organizações precisam. Então, o GESC, fundamentalmente, é isso, né? Depois o Ricardo pode falar um pouquinho mais nesse sentido. E quando você me pergunta, Alexandre, sobre essa questão de onde vem isso, né? É muito interessante, porque eu fui muito tempo, até hoje, né? Participo bastante da Igreja Católica, né? Eu já fui, inclusive, seminarista quando era mais jovem e tudo mais. E eu tive muitas aulas com o Leonardo Boff, né? O pessoal deve conhecer. Estive aqui, com ele né? aí domingo. Domingo? Olha, que coisa boa, né? O Boff... No off a gente conversa. o Boff tá aí ainda, né? Ainda bem. Tá. E o Boff tem uma expressão, né, muito interessante, que eu uso, inclusive, nas minhas aulas, ele fala que essas organizações, esses movimentos, eles brotam daquilo que ele chama de indignação ética, né? O que significa indignação ética? Então, a indignação ética significa aquele sentimento, aquele sentir, quando nós olhamos para uma realidade, uma dada realidade, e a gente fala com a gente, né, internamente, do coração. Você falou, deixa eu falar um pouquinho do coração, né? Isso. Como é que isso não faz sentido, quer dizer, essa realidade que eu estou vendo, então, essas pessoas na rua, tudo mais, a situação de pobreza que o Brasil vive. Se a gente pensar, né, Alexandre, Ricardo, o Brasil é um país rico, né? O Brasil não é um país pobre. Só que é um país rico com muita pobreza, com muitos pobres, né? Então, o que a gente deve fazer nesse sentido? Então, quando a gente olha essa realidade e vê que essa realidade não está de acordo com os nossos valores, né? Cria na gente essa indignação ética. Então, eu digo que praticamente todas as organizações que a gente conhece, seja lá o carisma que essas organizações utilizam, que elas têm, a missão que elas defendem, elas brotam dessa indignação ética. Quer dizer, uma realidade que o fundador, a fundadora, né, o grupo, olhou para aquela realidade e falou, isso não está de acordo com os meus valores, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Eu vejo, por exemplo, trabalho bastante com a PAI de São Paulo, né, que hoje é o Instituto Jô Clemente. Uhum. Dona Jô, né, graças a Deus está viva ainda, Dona Jô fundou uma organização há 60 e poucos anos atrás, né, em função de um filho que ela viu um filho com deficiência. Ela falou, gente, eu tenho condição de cuidar desse filho, mas e a sociedade? E hoje tem uma organização imensa com 700 funcionários, né? Então, brota daí. Então, no meu caso, né, eu comecei trabalhando, já fazia trabalho social, principalmente com população de rua. Uhum. Faço esse trabalho até hoje, população em situação de rua. Só que eu já era contador na época. E eu via
as organizações como trabalhavam na época, você imagina, né? Não tinha funcionário registrado, não tinha os registros contábeis, não tinha nada disso. Eu Até dizia, hoje gente, não tem, né? muitas A empresas maioria não não tem, têm. continua não tendo. Pois é. Então, daí é que vem. Eu falei, como é que eu posso contribuir com isso? Porque é o que eu sei. E daí, a vida toda já, 30 anos fazendo isso, né, colocando esses conhecimentos, tudo mais, financeiros, administrativos, de governança, o compliance hoje dentro das organizações, Importante. para que elas cumpram o seu papel, né? Para que essa gente tenha de fato o tempo e a disposição e o conhecimento para trabalhar na sua causa, enquanto a gente faz a gestão. Bonito, bonito. Ricardo, eu tô lendo aqui, toda hora que eu leio, eu falo, mas será que é isso mesmo? Será que tá certo? Físico de formação, Isso, tá certo. carreira em TI, trabalhou na Alemanha, na Itália, em outros países. Que momento essa chave virou? Que a gente tem essa ideia, né, do físico, o cara, né, o Cientista, né? cientista, o cara estudiou, não que não seja, Não, a isso gente ele sabe que você é, Continua né? sendo. Mas aquele cara que fica ali trancado pensando no, Isso. no cosmos. Isso. E você veio trabalhar num mundo muito subjetivo. Esse mundo do voluntariado, esse mundo das organizações. Como que foi essa virada de chave? A virada de chave foi assim. A física é como você disse, um estudo um pouco mais aprofundado que poucas pessoas hoje se dedicam, né? Naquela época eram poucas e hoje continua sendo. E aí você, com a pós-graduação, mestrado que foi fazer, foi em física computacional. E aí a física computacional me levou para a área de TI. E a área de TI me levou a trabalhar com tecnologia. Então, estava muito naquele mundo de tecnologia, né? Com uma bolha de TI lá. Tento sair, mas hoje eu sou meio TI, meio administração. Já consegui metade. E aí eu fui fazer pela trajetória de liderança, né, de gestão de equipes e tal, acabei fazendo o MBA na FIA, em gestão de negócios. E aí você começa a perceber que por mais tecnologia que você tenha, precisa de gente para administrar. Sim. Nenhuma tecnologia funciona sozinha. Nem as IAs de hoje nasceram do nada. Elas nasceram de pessoas que tiveram essa ideia. E aí eu fui falando, poxa, mas eu preciso fazer coisas que me levem a conversar, a ver pessoas diferentes e não só máquinas. E aí foi ser voluntário na ACD, que vocês devem conhecer. E aí eu quis entrar na ACD porque eu falei, eu quero fazer um trabalho voluntário que não tem nada a ver com TI, né? E aí me colocaram no laboratório de marcha que era exame. Mas tudo bem, metade do trabalho era gerir pessoas. Era ter contato com os pacientes, os médicos, os assistentes sociais. E aí com isso fui evoluindo nesse contato, né? E aí com o GESC, que eu recebi o convite depois de fazer o MBA da FIA, eu percebi que a gente tem um mundo enorme, né? Que eu acho legal que cada organização, assim como a SIM, né, que é uma organização, a Instituto Cirela e outras, o IGESC, são as pessoas de coragem que vão lá e falam, não, eu vou resolver esse problema, que nem ele falou aqui, né? Eu sou um indignado social, eu vou fazer alguma coisa. Só que quando essas pessoas chegam num volume de problemas que elas precisam, para elas terem sustentabilidade, para elas terem a causa crescer, né? Porque adotar um cachorro é fácil, quando você tem 50 é mais difícil. Então, com essa evolução, eu falo, puxa, o IGESC é uma ideia bacana, porque você compartilha uma informação com as pessoas que elas normalmente não têm acesso. Porque o cara que adota um cachorro, ele adota porque gosta de cachorro. E depois é que ele pensa no planejamento estratégico. Ele nunca pensa, eu vou fazer um planejamento estratégico para ter uma ONG de 50, né? Ou aldeias infantis, né? Que eu faço parte também do conselho lá, sou voluntário. Você não começa construindo uma creche e falando, eu vou fazer um planejamento para ter 800 crianças. Não. Eu ajudo ali a comunidade onde eu estou e começo a atender 8, 10, aí o negócio vai crescendo. Vai crescendo, vai tomando forma. Vai tomando forma e você precisa ter uma gestão profissional para fazer aquilo dar certo. E aí que surgiu a história do Instituto GESC, né? Que você fala, poxa, eu pego um conhecimento que a maioria das pessoas não tem acesso, consigo
levar isso para eles e eles vão fazer o quê? Vão fazer um trabalho melhor, vão atender mais gente, vão ter mais benefício, mais impacto. E o impacto beneficia todo mundo, né? A sociedade é feita de todos nós, né? Nós aqui, o IGESC, o APUC, os professores, todo mundo faz parte, o governo também faz parte. Então, é isso, né? Daí que veio essa conexão, né? Tentar conectar mais com gente do que com computadores. Agora consegui fazer meio a meio. Já estou mais satisfeito. Ô, Alexandre, mais ou menos para tentar contextualizar nessa nossa fala, porque assim, a gente está colocando a coisa de um jeito em que a gente tem a atividade meio, que somos nós na gestão, o gesto e tudo mais, né? E a atividade fim, que é o pessoal com os projetos e tudo mais. Isso, inclusive, do ponto de vista tributário, a gente, inclusive, lá no Estatuto das Organizações, isso precisa estar sempre bem claro, por questões tributárias e tudo mais, né? Isso precisa estar claro. Mas eu digo sempre o seguinte, que atividade meio é a gestão e atividade fim são os projetos, né? A atuação do projeto. Só que, se a gente pensar do ponto de vista da essência dessas organizações, da existência dessas organizações, não é assim, né? O que é, de fato, a nossa essência? O que a gente busca? Qualquer organização. Atue com idoso, atue com jovem, atue com criança, atue onde for. Nós buscamos transformação, né? Nós queremos mudança. Nós existimos porque nós buscamos mudança, né? Essa indignação ética, quando eu olho, eu falo, essa realidade precisa mudar, seja qual a realidade que for, né? Então, nesse ponto de vista, tudo aquilo que vem antes da transformação é meio. Sim. Né? As organizações não são criadas, né, para implementar projetos. Elas são criadas para transformar a realidade. Resolver um problema. Para resolver um problema. Então, que isso fique bem claro, né? O que nós buscamos, mesmo nós na gestão, esteja eu lá contabilizando um documento, fazendo um pagamento, seja lá o que for, né, dando uma aula, a gente quer mudança, a gente quer uma sociedade nova, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais inclusiva, né? É isso que a gente busca. Eu acho que isso que até falta um pouco na nossa sociedade, né? Você começou falando que o Brasil é um país tão rico, né? Mas acho que falta essa sede de transformação, né? Muita, de um modo geral. Vou fazer só uma historinha da área profissional. Recebi várias pessoas do México. Trabalhei em uma empresa multinacional, fui para o México. O pessoal do mexicano veio aqui. E aí eles falavam, ficaram aqui 15 dias e tal. E falam, nossa, mas o Brasil é um país tão abençoado. Eu falei, mas por quê, né? Nossa, vocês não têm furacão. Vocês não têm tornado. Vocês não têm a seca, porque México, né? Tem furacão, tornado. Vocês têm tudo isso, olha, não tem... Eu falei, puxa, que clima bonito, que lugar bacana, né? E a gente às vezes não percebe, né? Então, se você for ver, tem muito mais dificuldade que a gente aqui, né? E a gente tem pessoas que buscam ajudar outras organizações como vocês. O IGESC nasceu com essa missão, né, de profissionalizar. A gente fala muito eu vou falar ONG porque no seguinte sentido, quando a gente fala ONG, então é algo que é feito assim por amor, né, com carinho, por uma causa, né, como um de vocês falou. Normalmente isso nasce de uma dor, né? Ou tem um filho com alguma questão, ou achei um pet machucado na rua, peguei, e aí começa, né, essa coisa. Mas vocês capacitaram mais de 1.000? Eu não sei se está defasado, se está certo. Não, mais de 1.000, né? Como que surgiu o Instituto GESC? Como nasceu? Porque as ONGs, né, as OSCs, nascem dessas dores. Né? E como nasceu o IGESC? Então, o IGESC nasceu de um desejo de pessoas que estudaram na FIA e que acharam que deveriam compartilhar o conhecimento que eles adquiriram na pós-graduação. Foi 28 anos, né? Vai para 30 anos. Vai para 30, porque em 94 a ideia surgiu. Mas a viabilização da ideia foi em 2004. Então, 2004. O programa GESC começou em 2004, quer dizer, faz quase 30 anos. E naquela época quem fazia pós-graduação era só presidente de multinacional. Então, quase ninguém tinha acesso. Hoje já é mais Sim, eu mesmo estou fazendo uma pós na FIA. Então, é mais democrático. A gente também fez pós na FIA. Então, aí a ideia foi essa. Eles começaram a perceber que eles tinham acesso a um conhecimento que a grande maioria das pessoas não tinham. E esses administradores de organizações precisavam disso. Então, como é que a gente vai dar acesso? Vamos compartilhar, vamos criar um programa de treinamento. E aí surgiu essa ideia de fazer
um treinamento específico, não era não era o conceito que tem hoje, mas era uma espécie de treinamento. Sim. E aí foi amadurecendo e hoje já é um programa que tem 4 meses de duração com um monte de disciplinas, né, de administração. Que já tá na turma... 95. 96 agora, janeiro, fevereiro. A 95 vai se formar agora em dezembro. Tá. Próxima semana. Daqui a pouco, né, para o pessoal ficar ligadinho, Mais uma saber turma. como pode participar desse projeto, quanto custa, será que é caro? Vamos, Isso. fica até o final para saber direitinho essas coisas. Eu participei da turma 88. Eu vinha de um outro instituto, mas com outro perfil. Então, quando eu entrei no instituto, sim, eu fui orientado pelo Aron, né, que foi um dos fundadores aí do IGESC, a participar, porque ele já também, ele foi por um tempo professor, tudo, e me ajudou muito. Ele foi um dos presidentes. E me ajudou muito assim, a entender um pouquinho sobre a gestão do Instituto, sobre como contribuir da maneira que a gente pode, sobre a questão da governança. E, inclusive, Valdir, sobre governança. A gente sabe que governança é algo que muitas vezes, principalmente no começo de uma organização, é algo que se peca muito, né? Assim, sobre a gestão, sobre como lidar com verba, com recurso. E muitas vezes essa falta da gestão, de uma transparência, às vezes não por má vontade, por má índole, mas por uma ignorância, né? Entre aspas, pode matar um projeto, pode matar um sonho, né, de alguém. Então, para você, assim, que dica que você dá assim, no papel da governança para uma organização? Essa questão da governança é muito interessante isso, né? Porque a defesa da minha dissertação na PUC foi sobre a governança, né? Particularmente os conselhos de administração. Inclusive, o tema era conselhos de administração que geram valor. E até o meu professor, o Ladislau Dalbor, que é o meu orientador, aliás, é meu orientador até hoje, né? Um grande economista, e ele dizia assim para mim: mas, Valdir, mas se você está dizendo que a sua dissertação, o tema da sua dissertação é conselhos de administração que geram valor, significa que nós temos conselhos de administração que não geram valor, né? Ou seja, que destroem valor. Mas não há dúvida, não há dúvida. Se a gente tiver clareza das responsabilidades que um conselho de administração assume, a estrutura de governança como um todo, seja lá o conselho fiscal, seja lá a assembleia e tudo mais, é uma responsabilidade imensa. Vamos lembrar que o conselho ele precisa ser a expressão da missão organizacional, dos valores organizacionais. E se a gente olhar aí hoje na mídia aí, os exemplos, né, das empresas, os escândalos inúmeros, né? Americanas, Banco Master, toda hora aparece alguma coisa nesse sentido. E são organizações grandes e que têm uma estrutura de governança, tem uma estrutura de compliance, você falou aí do compliance, né? Então, como é que essas coisas acontecem? Acontecem em função das pessoas. Porque são as pessoas que fazem a governança. Se as pessoas não têm ética, né? Se as pessoas não têm esses valores na carne, né? Se não tem esses valores na veia, isso não adianta você ter governança. Né? Lá no IBGC tem um dos presidentes lá, né? O Vilares, ele traz uma fala muito interessante. Ele fala assim, que se você tiver ética, a organização tiver ética e não tiver governança, a coisa anda. Agora, a recíproca não é verdadeira. Você tem governança, você tem compliance, mas as pessoas não têm ética, então não funciona. Então, é importante a gente se dar essa clareza do papel da governança. Né? E aí vem, quando a gente fala de governança, quando a gente fala de compliance, né? A gente fala de controles, a gente fala de um monte de políticas, de escrever as políticas, do código de conduta, né? De ter essas coisas todas. E muitas organizações acham que, inclusive organizações eclesiásticas, eu trabalho muito com organizações eclesiásticas, né? Particularmente da Igreja Católica. As pessoas acham que é muita perda de tempo, a burocracia, essa coisa toda. Né? E tratam muito, viu, Alexandre, não querendo me alongar aqui, mas é importante falar, tratam muito a relação interna nas organizações com a confiança. E eu não tenho nada contra a confiança. Eu digo sempre que não é possível trabalhar, nos relacionarmos com gente que a gente não confia. Não é possível. Claro. Nos nossos espaços tem que haver a confiança. Nós precisamos confiar nas pessoas. Né? Eu não posso ter comigo gente trabalhando todo dia que eu não confio, concorda? Agora, eu digo sempre, confiança não tem nada a ver com controle.
Controle é uma coisa, confiança é outra. Eu não vou ter menos controle porque eu confio ou desconfio, eu vou ter mais controle porque eu desconfio. Eu preciso confiar e ter o controle. Né? Porque o controle, do ponto de vista do compliance, do ponto de vista da própria governança, ele não protege só, como diz o conceito, não protege só o ativo organizacional. Ele protege as pessoas, ele nos protege. Porque se passar pela minha cabeça, né, Ricardo, sei lá, estou numa situação difícil, porque nós somos seres humanos, né? E passa pela minha cabeça alguma coisa não legal, de fazer alguma coisa que não é certa do ponto de vista ético, o controle não deixa. Percebe? Então, o controle também nos protege. Então, ele é importante. Eu não tenho controle porque eu desconfio das pessoas. Eu confio sim nas pessoas, mas eu preciso ter o controle. E o controle é responsabilidade do conselho. É responsabilidade do conselho de administração, do conselho fiscal, da estrutura da governança, de governança como um todo. Então, não tem jeito de você ter uma organização, da organização caminhar bem se você não tiver uma estrutura de governança funcionando. E a gente está falando de organizações de toda sorte de tamanho. Qualquer organização. Numa aula, eu falando assim, olha, você precisa ter o conselho de administração, você tem que ter a gestão, né? Então, a gestão estratégica e a gestão operacional e tudo mais. Aí essa companheira, faz muitos anos, não esqueço dela, ela falou assim, professor, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo bem, entendi, né? O papel do conselho de administração é o longo prazo, né? O ambiente externo e tudo mais, né? E o operacional é o dia a dia, a contabilidade, cuidar das crianças e tudo mais. Como é que é lá na minha organização? Ela perguntou para mim. Onde nós somos em 5. Né? Só temos nós, não tem mais ninguém. Então, às vezes, a gente está pensando no ambiente externo e tudo mais, e a gente está lá cuidando das crianças. Como é que é isso? Uma super pergunta, né? Faz muito sentido. Olha, gente, o fato de você ser uma organização pequena, e vamos lembrar que lá no mapa das organizações, né, do IPEA, 87% das organizações não tem nenhum funcionário. Então, são organizações muito pequenas. Né? Então, isso não nos dá o direito de dizer assim, vou ficar só no operacional ou vou ficar só na governança. Se eu tenho os dois chapéus, as duas camisas, eu tenho que saber em que momento que eu estou fazendo governança, em que momento que eu estou olhando o ambiente externo, né? Olhando o longo prazo e em que momento que eu estou fazendo, cuidando das urgências e tudo mais do dia a dia. Né? Então, sem governança, sem uma boa governança, não é possível a organização caminhar. E você traz uma questão importante, sonhos, né? As organizações, elas não produzem mesa, celular, veículos, né? Elas contribuem com sonhos. Sim. Sonhos das pessoas. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, né? Porque se a General Motors sair do Brasil, vem outra empresa produzindo veículos. Os sonhos dessas pessoas, não. Então, temos que ser elas não podem mudar de país, normalmente. Não tem jeito. Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. E começa pela governança. Muito bom. Ricardo, o IGESC tem um programa muito bacana, que é o de consultores sociais voluntários. Né? Que são, bom, você vai explicar melhor do que eu, mas executivos do mercado que atuam como conselheiros, né, voluntários, consultores para organizações. Só que eu acredito que muitas vezes a linguagem precisa ser modulada, né? Sim. O cara vem de uma cadeira alta lá e vem conversar com uma senhora que tem uma organização pequena. Blá, blá. Como se dá essa modulagem? Como que o consultor, acho que muitas vezes acontece, ele vai para ensinar, mas ele acaba aprendendo mais, né? Como que se dá essa relação? Essa pergunta é estratégica, hein? Excelente pergunta. O conceito do programa foi legal porque a ideia que eles tiveram lá no início foi pegar os alunos da FIA, que são pessoas que tinham acesso a um conhecimento diferenciado, e falar, ó, a gente chegar lá e ensinar essas pessoas a fazer projeto é uma coisa. Agora, você ensinar essas pessoas a fazer projeto e pegar já quem já fez projeto, quem sabe como fazer, e colocar do lado e falar, peraí, eu vou segurar na sua mão aqui, vou te ajudar. Fez uma grande diferença. Então, esse aqui é o conceito do consultor social. Então, a ideia é trazer pessoas que tenham acesso a esse conhecimento e tenham experiência prática nas empresas e ajudem as organizações a colocar o projeto em prática. O que a gente vê, eu vejo muito no dia a dia das organizações, o pessoal faz o programa, se forma, apresenta um projeto, faz um PowerPoint bacana, mas depois não consegue pôr em prática, porque nunca fez aquilo, né? E projeto, se você fizer um projeto de plataforma de petróleo ou fazer um projeto de construir uma creche, o
conceito de projeto é o mesmo. Você tem que ter início, meio, planejamento, orçamento, tem que ter recursos, tem que planejar tudo. Então, essa é a ideia. E aí o legal é isso, é você fazer essa conexão entre as pessoas que estão no dia a dia lá da empresa, naquele ambiente empresarial, mercado financeiro, empresas de TI, sei lá, e que não tem esse contato real, né? Contato diário com as crianças que estão lá, às vezes, do outro lado da rua ali, né? Precisando de algum atendimento, algum apoio, atividades de contraturno escolar, por exemplo, né? Então, você junta essas pessoas. Aí, o que que você faz? Você conecta dois mundos diferentes, porque todos eles fazem parte da sociedade. O cara lá que está na Faria Lima, lá na empresa de financeira ali, ou de tecnologia, o cara do mercado financeiro, e o cara do outro lado da rua ali, que está na comunidade ali, está precisando de um conhecimento que ele não tem. Sim. E às vezes é só atravessar a rua. Então essa que é a ideia, de fazer essa conexão. Aí o que dá de valor e o que agrega valor? Quem precisa do conhecimento vai ter acesso a um conhecimento que normalmente não teria, vai ter acesso a um apoio, a um treinador, um coach, um orientador para colocar aquilo em prática. E quem não tem aquele contato diário vai ter outras habilidades. A gente costuma ver que os consultores desenvolvem habilidades de comunicação que eles não têm, desenvolvem habilidades de gestão que ele não tem. Porque uma coisa é você fazer um projeto do PowerPoint. Eu tinha um professor que falava assim, PowerPoint todo mundo funciona. Tudo funciona no PowerPoint. Quando você põe em prática, o negócio fica bem diferente, né? Então, você pega uma pessoa que está lá no dia a dia de uma empresa e coloca ela para fazer um projeto prático de fazer um e-commerce para uma loja de uma organização que cuida de crianças. O cara sabe fazer e-commerce, mas você transformar aquilo num resultado prático é uma coisa muito diferente. A linguagem A é experiência que ele vai ter ali, na empresa ele nunca teria. Mesmo que ele fosse trabalhar na NASA, ele não ia ter essa experiência. Então, esse que é o diferencial que eu acho que foi a grande sacada lá dos idealizadores do programa. Você tem ideia de quantos consultores tem hoje? Teve quase 2.000 já. Nossa. Que passaram pelos Que passaram. Uau. E é uma coisa... tem um caso que eu tenho que te contar, que é da Pernambucanas. Quando eu trabalhei na Pernambucanas, eu nem conheci o Jéssica ainda. Trabalhou em bastante lugares. Trabalhei em vários lugares. O bom de ser idoso é isso, você tem bastante experiência de vida. E aí, o que esse cara fez? Esse cara era vendedor e ele foi trabalhar numa organização de idosos. Depois que ele trabalhou nessa organização de idosos, ele se tornou o melhor vendedor de celulares para idosos. Porque ele sabia o que o idoso precisava. O idoso não precisava do iPhone 17 com 800 mega né, com câmera 3D. Ele precisava ele precisava de um telefone, às vezes o flip antigo, né, que abria lá e falava, que é o que a minha mãe, eu dei um celular para ela tentou usar uns 6 meses e desistiu. Não consegue. Continuou no telefone fixo. Então, esse cara, por essa experiência de vida, aprendeu a se comunicar com os idosos para essa necessidade, né? E olha, né, muito bom. Como é que ele ia aprender isso na empresa? Nunca. Aí teria oportunidade. E aproveitando essa questão do aprendizado, né? Então, isso tem... é uma grande sacada, né? Então, você trazer essa pessoa lá, né, lá da universidade e tudo mais, junto das organizações, e muitas vezes esse pessoal vai até o projeto, conhecer o projeto e tudo mais, né? Então, e aí eu trago, inclusive, do ponto de vista da governança, né? Porque muitos dos nossos conselheiros e conselheiras, eles vêm de grandes empresas, o pessoal que está aposentando, ou gente que quer fazer alguma coisa pelo social e tudo mais, e sai lá da grande empresa e tudo mais, né? Com aquela estrutura fria, aquela estrutura fria. Muitas empresas hoje não são mais assim. E vem para as organizações, né? Então, o que a gente diz, Alexandre, é que esse pessoal tem que vir com os conhecimentos que eles trazem, tudo mais, com a diversidade de conhecimentos e expertises, mas que venham com muita disposição para o aprendizado.
né? Venham querer se transformar também, porque, como dizia Paulo Freire, né? Quer dizer, quando eu ensino, eu também aprendo, né? Quer dizer, o processo de ensinar me obriga a aprender também, né? Claro. O processo de transformar me obriga a me transformar também. Então, quando a gente fala de governança, o conselheiro, a conselheira vem para a organização e passa lá 3 anos, 6 anos, se ele sai dali, se ele vai embora e não mudou e não transformou a si próprio, não valeu. Né? Porque não é só transformar a realidade que está lá, é transformar a minha realidade, transformar a mim mesmo. Né? Então isso aqui é bonito, né? Eu acho que essa sacada do GESC, né? Trazer esse pessoal... E só para completar, você perguntou como é que é a comunicação. Tem um curso de preparação para voluntários, consultores. Então, antes do programa começar, tem algumas aulas para esses consultores que chegam, para eles entenderem um pouco sobre o universo do terceiro setor, o que são organizações, dificuldades, marco legal do terceiro setor, que normalmente quem está na empresa não sabe nem o que é, nunca ouvi falar. E tem essa preparação para essa comunicação ser a melhor possível, né? E tem algum pré-requisito para a pessoa? Não tem pré-requisito. A pessoa precisa ter uma experiência profissional, né? E antigamente eram só ex-alunos da FIA, por conta de ter nascido na FIA. Hoje em dia, qualquer pessoa de qualquer área, qualquer lugar pode entrar no site, se cadastrar e participar, né? Ainda tem muita gente que é ex-aluno FIA, mas uma boa parte já não é mais. Já abriu fronteiras. Já abriu fronteiras. Tivemos consultores até de outros países, né? Já. Valdir, a metodologia do IGESC foca muito em planejamento. O que você vê os empreendedores sociais cometerem de maiores erros, assim, erros básicos que pode pôr tudo a perder? Pergunta interessante essa, Alexandre. Hoje eu faço consultoria com inúmeras organizações. E quando eu chego na organização, a gente vai fazer a primeira conversa e tudo mais, né? A gente pergunta, qual que é a primeira questão? Eu trabalho muito com gestão de risco, né? Então, qual que é o risco que vocês têm? Qual que é o principal problema? 90% das respostas são falta de dinheiro. Nós estamos sem dinheiro. E isso é verdade. Isso é verdade. Os recursos financeiros das organizações é um recurso difícil, principalmente aquele recurso que a gente chama do recurso irrestrito, né? Que é aquele recurso livre. Você até consegue dinheiro para os projetos. Parcerias, né? Público-privadas. Isso, você até consegue, mas para a gestão, né? Então para a contabilidade, para o aluguel do espaço e tudo mais, é muito difícil, é um dinheiro muito caro, né? Esse dinheiro irrestrito. É o dinheiro que, entre aspas, é um dinheiro livre, né? Para a gente utilizar do jeito que a gente entende, né? E nem tanto de acordo com o que determina o projeto. Então a primeira fala é essa daí, olha, a gente está sem dinheiro. E aí eu pergunto, mas o dinheiro ele é causa ou consequência dos problemas aqui, né? O que eu vejo, né? Você começou falando sobre isso, Alexandre, é falta de planejamento, né? Quer dizer, a gente entra na luta porque, sabe, a carência social no Brasil é imensa, seja lá o que for. Então, qualquer coisa na área social que a gente buscar tem carência, né? Quer dizer, tem trabalho, mas não tem recurso. Então, o que eu vejo que falta é uma profunda capacidade, né, de olhar primeiro a realidade, ou seja, de planejar, né, e de olhar para um futuro, porque, como dizia Peter Drucker, né, nós não somos capazes de adivinhar o futuro, né, mas nós podemos criar o futuro através de decisões presentes. Eu tomo decisões hoje para que o futuro seja aquele futuro que eu busco. Então, fundamentalmente, é isso, né? Esse é um dos erros, que é a falta de planejamento. E o outro, quando o pessoal chega assim, é achar que fazer a gestão de uma organização, como as nossas, com as organizações da sociedade civil, é como fazer a gestão da General Motors, do Banco Bradesco, são coisas totalmente diferentes. Quer dizer, os instrumentos, eles são importantes, né? A gente traz muitos processos lá do segundo setor e tudo mais, mas dentro das organizações é muito diferente. Aqui a gente precisa de muito diálogo, porque é gente, né? Fundamentalmente é gente. Você trabalha com gente, né? Gente é diferente, né? Como já dizia, não sei se foi o Geraldo Vandré que dizia. Então, aqui as coisas são muito diferentes. E é por isso que é rico. É por isso que nos transforma também. Então, fundamentalmente, muitas vezes o principal problema não é a falta do recurso financeiro. É, de fato, algo que vem antes disso. Capacidade de captação, um plano de captação, por exemplo. E, para isso, legal o GESC, né? Porque o GESC dá essa possibilidade da pessoa entender o que é esse planejamento, o que é um plano de captação, por exemplo, que as organizações não têm.
né? Uma gestão financeira, bem, um fluxo de caixa, né? Um orçamento. Então, tudo isso ajuda, né? na chegada do recurso. E quando o recurso chega, você aplica, né? Bem. Posso completar? Claro. Que o Valdir falou é importante, eu queria lembrar que o que a gente vê a maioria das organizações fazerem que eles têm que fazer um projeto durante o programa. E aí, na grande maioria, eles chegam, não, meu projeto vai ser de captação de recursos, 90% captação de recursos. Só que aí tem muitas organizações que começam, que nem são formalizadas. Então, a gente tem o empreendedor social, o ING, né? Indivíduo não governamental. Começa lá e aí fala, não, eu vou resolver esse problema, vou fazer alguma coisa. E aí vem com aquela ideia de captação. Aí depois eles descobrem que eles precisam se formalizar para poder fazer parcerias, para poder receber doações de empresa, para poder firmar, né, acordos e tal. E aí depois disso é que eles vão realmente fazer o plano de captação que o Valdir falou. Então, muitas vezes eles entram no programa com uma ideia e depois acabam falando, puxa, olha, isso é um problema, a falta de captação é um problema, mas eu preciso mudar, eu preciso primeiro fazer um projeto de formalizar minha organização, criar um CNPJ, criar o estatuto, eleger conselhos, aí depois eu vou fazer isso. E aí você vê que tem umas que se transformam, porque eu lembro você vai lembrar o Gavião Real lá, tênis de mesa. Lembro. Lá de Barueri. Eles já tinham uma parceria com escolas de tênis de mesa, usavam espaços e tal, só que eles não tinham formalização. E ele chegou com essa ideia. E depois ele viu que falou, não, peraí, eu preciso me formalizar. Aí depois que ele formalizou, a gente ainda teve contato, né, pelo Alumni, Jéssica tem contato com eles. Aí ele falou, nossa, eu consegui formalizar, consegui receber... fazer um programa com a prefeitura aqui, eu consegui entrar em escola. O projeto dele foi a formalização. O projeto dele foi a formalização. Só que depois disso ele conseguiu receber doações de empresas dessa área de produtos. Tem uma conta bancária. Então. Então mudou a vida dele. E o programa trouxe isso, né? Virou a chave. Peraí. Não preciso só fazer rifa para... eu tenho outras coisas que eu posso fazer antes, né? Você estava falando, Ricardo, sobre transformação. Pesquisando sobre vocês, qual que é o nome? Aqui, achei. Wellington Nogueira. Isso. Doutores da Alegria. Uma referência, né? Acho que todo mundo aí já ouviu falar. Ele conta num depoimento que, nos anos 90, mais ou menos, ele estava perdido. E foi o planejamento estratégico do IGESC que deu o norte para eles virarem a potência que são hoje. Para quem quiser responder, assim, tá numa organização como o IGESC, que ajudou a estruturar Doutores da Alegria, e isso é um exemplo de tantas outras organizações por aí. Traz que tipo de responsabilidade? Quer começar? Imensa, né? Imensa. A responsabilidade é imensa. É como a gente diz, né? Tem até aquele, de vez em quando eu uso nas aulas também, né? Aquele quadro da Alice, quando ela pergunta pro gato, né? Todo mundo fala isso, né? Pergunta pro gato, pra onde eu vou? Aí o gato fala, mas pra onde você quer ir? Bom, eu não sei. Bom, quando a gente não sabe o caminho que a gente quer, qualquer caminho é caminho. E isso é verdade. Né? Então, você imagina a nossa responsabilidade no GES, quer dizer, quando a gente acolhe essas organizações, né? Eu acho que talvez o principal objetivo nosso é mostrar para essa organização o caminho. Né? Quer dizer, como é que a gente vai trilhar? Porque senão fica perdido, qualquer caminho é caminho. Né? Então, por exemplo, eu trabalho com pessoas com deficiência, né? Especificamente com pessoas com deficiência. Aí vem um recurso lá, por exemplo, para trabalhar com idoso, e eu estou precisando de dinheiro, eu vou e aceito. Tem muita organização que faz assim, quer dizer, na verdade está perdida, não sabe exatamente o que busca. Né? Então, você pergunta da responsabilidade do IGESC, é nesse sentido, quer dizer, é demonstrar de fato, contribuir com esse olhar, né? O planejamento estratégico, aliás, é isso, quer dizer, como eu estou e para onde eu quero ir. Né? E nesse caminho, o que fazer? O que eu preciso adquirir para que eu possa construir esse futuro que eu desejo, né? Essa visão, porque eu tenho a missão, a visão e os valores. Né? A visão é isso, quer dizer, como eu me vejo daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos. Então, a nossa responsabilidade é imensa. Né? Por isso que a gente olha para trás e agora a gente vai fazer um encontro, né? Agora em 2026, um encontro com as organizações que já fizeram o GESC.
né? Vamos chamar essas organizações, vamos perguntar, bom, e aí, gente, como é que vocês estão? Né? O que o que vocês fizeram? Contribuiu? Né? O que vocês estão fazendo hoje? Para dar uma olhada nisso e ver de fato se estão no caminho. É que a gente se sente responsável indiretamente, né? Mas a gente sabe que lá no fundo alguma coisinha você ajudou, né? Com certeza. Um pouquinho você ajudou a dar o resultado, né? Você pega uma organização que cuida de crianças, já passou várias que tem orquestra, por exemplo. Quanto tempo demora para formar uma criança virar um músico? Demora 20 anos. Sim. Então você fala, puxa, lá 15 anos atrás a gente ajudou um pouquinho. Plantou uma semente. Plantou a sementinha e agora o cara virou um músico e foi trabalhar numa orquestra na Europa lá. Então a gente fez uma contribuição, né? Gente, eu acho que vocês vão ter que voltar na segunda temporada do Aí Sim, para falar mais sobre Jéssica. Mas antes de finalizar, a gente não pode deixar isso passar. Esse é um programa atemporal, né? Então, pode ser que a pessoa veja na estreia, pode ser que veja daqui a 1 ano, 6 meses, enfim. Eu tenho uma organização, eu quero me estruturar, eu quero aprender como faz para conhecer vocês, para participar de um programa Jéssica, de uma nova turma, quais são os canais. Agora o espaço é para vocês venderem o peixe de vocês agora. Podem até olhar nessa câmera. O nosso homem de negócios aqui. Para você, primeiro passo é você entrar no site, né? Que é igesc.org.br. Aí no site você vai achar todas as redes sociais. A gente recomenda que você siga o Instituto Jéssica nas redes sociais. Temos o Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok, não é isso? Vocês fazem dancinha também? Não, TikTok, não, TikTok. Eu nem tenho conta no TikTok, então vocês não vão me ver lá. Então, esse é o primeiro passo. Aí no site tem um formulário de inscrição. Você pode entrar lá, tem o contato do IGES, que a gente pode tirar suas dúvidas de qualquer forma. WhatsApp, e-mail e por aí vai. E a próxima turma, a turma 96, que é uma turma aberta, começa em fevereiro. Em fevereiro temos o início da... Fevereiro de 26. De 26 temos uma turma, porque uma se forma agora em dezembro. E aí, em fevereiro, temos a próxima turma 96. E é bem legal, porque você vai se formar, quer dizer, tem formatura, né? Tem apresentação de um projeto, tem avaliação, né? Tem confraternização. É um espaço de muita troca, um espaço onde você, de fato, vai aprender muito. E vai lembrar, né, que tudo isso, quando a gente fala de contabilidade, quando a gente fala de compliance, de governança, isso não é burocracia, né? Quer dizer, podemos até dizer que é uma burocracia, mas é uma burocracia saudável. Aliás, mais do que saudável, é uma burocracia absolutamente indispensável. O Alexandre começou falando dessa coisa dos sonhos, né? Da gente, de sonhos que se perdem, né? Muitas organizações, eu digo isso por experiência própria, muitas organizações por aí que tinham sonhos lindíssimos, né? Coisas lindíssimas que estavam fazendo e acabaram fechando as portas, né, por falta dessa gestão, por falta de olhar para trás, de saber que a gente precisa prestar conta. A gente prestar contas é fundamental. Como é que eu recebo recursos da sociedade, né, e não presto contas adequadamente? Né? Então, venha para o IGESC, né? Venha nos conhecer. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai poder contribuir com seus sonhos, né? Sonhos de uma nova sociedade. Muito bom. Meninos, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um episódio do Aí Sim. Espero muito sucesso para o IGESC e acho que vou ver vocês de novo por aqui, porque faltou falar sobre muita coisa. E como esse é um espaço para parceiros, para organizações promoverem os seus projetos, tudo. Então, as portas estão sempre abertas para vocês. Mais uma vez, obrigado, Valdir. Obrigado, Ricardo. Espero que você que está assistindo a gente saia tão inspirado quanto a gente aqui. E quem sabe você também se inspire em ter um projeto novo, você tem uma causa. Que tal se procurar se especializar para você poder abrir, quem sabe, uma organização, né? Uma OSC, uma ONG, se você preferir chamar assim. Mas o importante é a gente continuar transformando a nossa sociedade, o nosso entorno. Pode ser a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta. O importante é a gente estar aí com essa sede de transformação, como o Ricardo e o Valdir falaram nessa conversa. Eu conto com vocês no próximo episódio. A gente volta com mais uma conversa que inspira e transforma aqui no Aí Sim. Tchau!